Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim trazer para vocês este marcador de página de coelhinho super fofinho. Então, para você que gosta de vídeo de passo a passo, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Vou deixar aqui do ladinho as minhas outras redes sociais. Sempre tô avisando quando sai vídeo novo aqui no canal. Compartilha com aquela amiga que gosta de ler livros, para ela ver esse marcador de página. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, gente, então para começar, eu vou usar a cor pedreira 8008 para fazer o nosso coelhinho, tá? Mas lembrando que eu vou deixar aqui abaixo, tá? No primeiro comentário fixado, toda a lista de material, tá bom? A gente não vai começar com o anel mágico, tá? A gente vai começar com uma correntinha. Então, esse aqui é o nozinho que a gente vai dar pra começar. E aqui a gente dá uma apertadinha e vamos fazer 6 correntinhas, tá? 3, 4, 5, 6. A gente pula a primeira e volta aqui na segunda e faz um ponto baixo. E assim a gente vai fazer 5 pontos baixos, tá? Um ponto baixo em cima de cada correntinha, tá? Então, estamos chegando lá no final, prontinho. Agora, a gente vai subir a segunda carreira. Como é que a gente vai subir a segunda carreira? Fez o último ponto baixo aqui, já vira a pecinha, introduz aqui, tá? No primeiro buraquinho, puxa e já faz um ponto baixo, tá? E assim a gente vai subindo, completando os 5 pontos baixos, tá bom? Lembrando que aqui também faz um ponto baixo, tá? Ele fica escondidinho, mas tem que fazer um ponto baixo, tá? Finalizamos, então, a nossa segunda carreira de 5 pontos baixos. A gente vira a pecinha novamente e introduz aqui, ó, no primeiro buraquinho já. Não faz correntinha, tá? A gente só vira e já faz um ponto baixo, tá bom? Então, assim, nós vamos subir. Então, assim, nós vamos subir por 52 carreiras, tá? Finalizou aqui a carreira, vira, introduz e já começa com um ponto baixo, tá? E assim a gente vai fazer. A gente vai subir 52 carreiras, tá bom? Olha só, voltei aqui já com a minha peça com as 52 carreiras já finalizada, tá? Mas para quem tem a dúvida de contar as 52 carreiras, ele ficou com um tamanho de 21 centímetros, tá, gente? Mas para quem quiser fazer ele maior, aí fica a critério de vocês, tá? Pode ser feito maior, sim. Este coelhinho aqui, ele foi feito um pouquinho maior, estão vendo? Vamos medir aqui para mostrar para vocês. Estão vendo? Ele foi feito um pouquinho maior. Para quem quer utilizar em livros maiores, tá? Então, aí, vocês vejam com a cliente de vocês, ou se for feito para vocês, meçam no livro para ficar bem bonitinho, tá? Então, o meu aqui, 52 carreiras, 21 centímetros, tá? Agora, a gente vai fazer a parte do bumbumzinho do coelhinho, tá bom? Então, para fazer a parte do bumbumzinho, finalizamos aqui, aí a gente vira aqui. Nós vamos fazer 5 aumentos, tá? Então, já introduz aqui, ó, e já faz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. O próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
E assim a gente vai seguindo, e lá no final a gente vai ficar com 10 pontos baixos, tá? Último aqui. Prontinho, finalizamos os nossos 5 aumentos e ficamos com 10 pontos baixos, tá? Depois desta carreira aqui, que é a carreira de número 55, nós vamos para a carreira de número 56 e nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, vão ser 10 pontos baixos. Aqui a gente não vai fazer aumento, só vai fazer ponto sobre ponto, tá? Então, já estamos chegando lá no final. Depois dessa carreira aqui, nós vamos ter mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá, gente? Deixa eu pegar o último pontinho que tá escondidinho. Então, depois dessa carreira aqui, de ponto sobre ponto, nós vamos ter mais 2 carreiras de 10 pontos baixos. Então, a gente vira e já começa a outra carreira de ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas outras 2 carreiras e depois eu volto com vocês. Prontinho, finalizamos então as nossas carreiras. Agora aqui, a gente só dá uma correntinha e não precisa cortar um fio muito longo, tá? Porque o que a gente vai usar para colocar as patinhas vai ser o fio das patinhas mesmo, que a gente vai utilizar para costurar aqui, tá? Então, a nossa base do marcador de página tá feito, tá pronto, tá? Então, a gente vai usar essa base aqui. Agora, nós vamos para as patinhas, tá bom? As patinhas é uma parte muito fofinha, nossa, ficou muito lindinha. Lembrando que as patinhas vão ser 4, tá, gente? 2 na frente e 2 atrás. Então, vamos lá. Anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar um pouquinho o anel mágico. Agora, a segunda carreira, 6 aumentos, tá? Então, vamos lá. 1, 2. Fizemos aqui o nosso primeiro aumento, tá vendo? 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, tá? Então, aqui vão ser 6 aumentos, opa, que no final vai dar 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com você. Finalizada aqui a minha segunda carreira de 6 aumentos, eu já fechei todo o meu anel mágico, já puxei esse fiozinho pra cá, pra usar como marcador, mas pra quem quiser colocar marcador ou colocar um fiozinho de outra cor, tá? Aí fica a critério de vocês. Aqui na nossa terceira carreira, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ponto baixo. Aí, nós vamos fazer um ponto pipoca, tá? Que é um ponto pipoca. Aqui no próximo pontinho, a gente vai laçar o fio, introduzir e fazer um ponto alto. No mesmo ponto que a gente introduziu e fez um ponto alto, a gente vai fazer o segundo ponto alto. O terceiro ponto alto e o quarto ponto alto. Então, vão ter 4 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, tá? Aí, a gente solta aqui o nosso fiozinho, vem aqui no pezinho do primeiro ponto alto, introduz, puxa lá e puxa. E faz uma correntinha. Aí, depois, no próximo pontinho, a gente vem e faz um ponto baixo, tá? Vão ser 3 desse aqui. Então, a gente fez o primeiro, vamos fazer o segundo, tá? Como é que é? Recapitulando,
Então, ó, a gente vai laçar o fio, no próximo ponto de base, a gente vem, introduz e faz um ponto alto. Laça o fio, introduz no mesmo ponto de base, puxa, faz o segundo ponto alto. Laça o fio, introduz no mesmo pontinho, puxa, tira dois e faz o terceiro ponto alto. Laça o fio, puxa, tira dois. Fizemos o quarto ponto alto dentro do mesmo ponto de base, tá, gente? A gente vem aqui, larguece um pouquinho o nosso fio. Vem aqui no pezinho do primeiro ponto alto, introduz a agulha e vai lá na frente pra gente puxar aquela argolinha que a gente deixou. Depois que a gente introduziu a agulha aqui, a gente puxa e deixa ela bem apertadinha, tá? Pro ponto não ficar largo. Aí a gente puxa e tira ela dentro do pontinho que a gente entrou, tá? Faz uma correntinha, aí a gente vem no próximo ponto de base, faz um ponto baixo e a gente vai fazer a última patinha aqui, tá? Então, essa aqui eu vou fazer conversando com vocês. Pra quem ficou na dúvida, volta o vídeo para conseguir fazer essa última patinha aqui, tá bom? Então, ó, 4 pontos altos. Vem aqui no pezinho do primeiro. Prontinho. Fizemos, então, as 3 patinhas. E depois, a gente finaliza com ponto baixo, sob ponto baixo, que vão ser 6 pontos baixos, até a gente chegar no final da carreira. E aqui a gente fica com 12 pontos, tá bom? E o último, prontinho. Finalizamos a terceira carreira. Agora, a quarta carreira vai ser ponto baixo sob cada ponto da nossa terceira carreira, tá? Que vai dar 12 pontos baixos lá no final da nossa quarta carreira, tá, gente? Aqui vai ser meio chatinho de pegar os pontinhos, mas é só ir prestando atenção para não perder nenhum pontinho, tá? Então, fizemos o segundo, o terceiro. Estão vendo? Tem uns pontinhos que ficam escondidinhos. O quarto ponto baixo, o quinto ponto baixo e o sexto ponto baixo. E aqui a gente vai ter mais 6 pontos baixos para finalizar a carreira, tá? Então, aquele foi o sétimo, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos. Finalizamos, então, a quarta carreira, tá? Agora, a quinta carreira, a gente vai começar com um ponto baixo e uma diminuição, tá? Então, um ponto baixo e uma diminuição. Aqui é meio difícil de mostrar por causa das patinhas que fica na frente. E mais um ponto baixo e uma diminuição. A gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição 2 vezes só na carreira, tá, gente? Então, vão ser essas 2 vezes que a gente aqui fez aqui no começo, tá? Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição. E depois, a gente vai finalizar a carreira com 6 pontos baixos, tá? Que lá no final, a gente vai ficar com 10 pontos baixos.
Então, vamos finalizar a carreira. Para mim vir explicar a próxima carreira para vocês. As próximas carreiras, tá? Agora vai ser mais tranquilo. As próximas carreiras é de ponto sobre ponto, tá? A gente finalizou a carreira 5, então, que é essa aqui, de um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes, e depois a gente finaliza a carreira com 6 pontos baixos. Agora, da carreira 6 até a carreira 12, a gente vai subir 7 carreiras de 10 pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto, vai ficar assim a nossa patinha, ó. Ponto sobre ponto, tá? 7 carreirinhas retas. E depois eu vou vir aqui pra gente finalizar aqui com vocês, tá? Eu vou subir os meus, tá? As minhas carreiras retas. E depois eu volto com vocês pra ensinar a fazer o fechamento, tá bom? Gente, voltei aqui com a minha patinha já finalizada, as 7 carreiras retas. O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer, como a gente finalizou com ponto baixo aqui atrás da nossa patinha, eu preciso que ela chegue aqui do ladinho, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais 2 pontos baixos, tá? Então, 1, 2. Aí, a gente vai dobrar a nossa patinha ao meio, pra ela ficar retinha, desse jeitinho. E nós vamos fechar a nossa patinha com pontos baixíssimos, tá? Eu não coloquei enchimento dentro da patinha. Eu acho que não tem necessidade, tá? Mas se vocês quiserem colocar um pouquinho de enchimento para deixar ela um pouquinho cheinha aqui na ponta, coloquem, só não exagere no enchimento, porque senão ela vai ficar muito redondinha, tá? E não é esse aspecto que a gente quer dar pro nosso marcador de página. Então, agora a gente vem, introduz aqui, pega o da frente e pega o de trás, puxa, tira tudo e faz um ponto baixíssimo já, tá? Então, vamos pegar aqui que saiu um fiozinho. Pra quem tem dificuldade de fazer o ponto baixíssimo, dá uma enlarguecida assim, ó, na linha, na agulha, tá? Pra introduzir e puxar tudo e tirar tudo de uma vez, tá? Pra não ficar apertado o ponto, senão fica feio a peça, tá? E aqui nós vamos fazer 5 pontos baixíssimos, tá, gente? Pra gente finalizar a patinha do nosso coelhinho. Então, tô fazendo aqui o último, tá? Ficou assim, então, a gente vem, estica um pouquinho, deixa um pedacinho de fio pra gente fazer a costura, tá? Não precisa ser muito grandão, mas deixa um pedacinho de fio pra gente fazer a costura, tá? E assim fica a nossa patinha do coelho. Aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai precisar de 4 patinhas, tá? Então, voltem o vídeo e façam as outras 3 patinhas de vocês. Porque vai ficar 2 aqui e 2 aqui, tá? E o marcadorzinho vai ficar no meio, tá bom, gente? Então, voltem, façam, né? Façam mais 3 patinhas pra gente dar continuidade na pecinha, tá? Agora, nós vamos fazer as orelhas do nosso coelho, tá? Para fazer as orelhas, 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Agora, a gente fecha um pouquinho o anel mágico, tá? Agora, na segunda carreira, nós vamos continuar com 6 pontos baixos, tá? É uma parte chatinha de fazer, mas dá certo, tá? Então, nós vamos fazer mais 6 pontos baixos aqui na segunda carreira. Então, vamos lá que eu vou fazer com vocês.
3, 4, 5, 6. Prontinho. Agora, o que a gente faz? Vamos tirar aqui a agulha, vamos fechar todo o anel mágico e a gente vai usar o bumbumzinho mesmo da agulha para desvirar a nossa pecinha, tá? Quem não tem agulha assim, a gente pode usar uma caneta. Estão vendo? Pega aqui a parte de cima da caneta e desvira a nossa pecinha, tá? Aí, se vocês perceberem que o anel mágico ainda tá um pouquinho aberto, puxa mais um pouquinho para ele fechar todo, tá? E assim a gente finaliza a nossa segunda carreira. Terceira carreira é um ponto baixo. Vamos lá. Um ponto baixo. E um aumento. Então, um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá, gente? E lá no final, a gente vai ficar com 9 pontos baixos, tá? Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento por 3 vezes na carreira, tá? Aqui o nosso vai dar 3 vezes na carreira. Então, prontinho, finalizamos aqui a nossa terceira carreira, tá? Tá ficando assim. Agora, é só a gente subir retinho, tá? Com 9 pontos baixos. A gente vai começar a quarta carreira. Da quarta carreira até a 11ª, que é da quarta carreira até a 11ª, vão ser 8 carreiras de 9 pontos baixos, de ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai subir 8 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas 8 carreiras aqui e depois eu volto com vocês pra gente fechar a orelhinha, tá bom? Prontinho, então, finalizado aqui as minhas 8 carreirinhas retas. Agora, a gente vai dobrar a pecinha ao meio pra gente fazer 4 pontos baixos. Então, a gente vai fechar a peça com 4 pontos baixos, tá? Então, a gente introduz, puxa e faz um ponto baixo. Opa! Introduz, puxa, faz o segundo ponto baixo. Introduz, puxa, faz o terceiro ponto baixo. Introduz, puxa e faz o quarto ponto baixo, tá? E assim a gente já pode arrematar o nosso fio, corta o fiozinho um pouquinho longo, porque a gente vai costurar na pecinha a orelhinha, tá bom? Tô aqui com a minha orelhinha e com a agulha de tapeceiro pra gente já fazer a costurinha pra deixar prontinho, pra depois a gente só prender na cabecinha do coelho, tá? Então, depois que a gente finalizou com 4 pontos baixos, ignorem a minha gatinha, tá? Ela tá querendo carinho. Gente, então, eu tô aqui com a orelhinha finalizada. Lembram que a gente fez os 4 pontos baixos aqui pra gente fechar a pecinha? Então, essa aqui é a parte de dentro e esta aqui vai ser a parte de fora, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar a pecinha, tá? E aí, a gente vai colocar a agulha de tapeceiro nessa ponta. E aí, daquela ponta, a gente vai vir pra outra ponta, tá? E passar. Aí, depois a gente vai voltar. A gente vai fazer como se fosse uma costurinha aqui, tá? Então, aí a gente vai voltar. Tá? E depois a gente vai passar nessas 2 alcinhas aqui de trás. Só pra gente finalizar a costura.
tá? E aí, ela fica assim, tá? Então, é desse jeitinho que a gente vai costurar ela na cabeça do coelhinho, tá bom? Então, eu queria vir aqui pra fazer essa finalização da orelhinha com vocês, pra não ficar dúvida, tá? Agora, então, a gente vai fazer a cabeça do coelhinho, tá? A cabeça vai ser anel mágico dentro do anel mágico, já sabem, né? 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Puxa. Segunda carreira. 6 aumentos, tá, gente? Então, segunda carreira, 6 aumentos, que no final vai dar 12 pontos baixos, tá? Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Finalizada aqui a minha segunda carreira. Agora, nós vamos para a terceira carreira. Um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Lá no final vai dar 18 pontos baixos. Então, terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. Eu vou fazer o meu, depois eu volto com vocês. Terceira carreira já finalizada, a gente vai indo para a quarta carreira. Essa carreira é a última de aumentos, tá? Então, vão ser 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Que no final vai dar 24 pontos baixos. Eu vou fazer o meu, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, a nossa quarta carreira de 2 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos entrar na carreira 5, tá? Então, nós vamos fazer da carreira 5 até a carreira 10, 24 pontos baixos, tá? Vai ser ponto sobre ponto, nós vamos subir 6 carreiras, tá? Então, eu vou fazer as minhas 6 carreiras aqui e depois eu volto com vocês pra gente colocar os olhinhos, tá bom? Prontinho, voltei aqui então com as minhas 6 carreiras já finalizadas, tá? Olhinhos com trava tamanho 9 eu tô usando, tá? Então, vamos lá. A gente vai colocar no meinho da carreirinha 7, tá? Então, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloca um olhinho. Distância de pontinhos de um olhinho para o outro. 4 pontinhos baixos, tá? 4 buraquinhos. Vamos contar pelos buraquinhos que é mais fácil, tá? Então, 1, 2, 3, 4. No quinto, a gente introduz o olhinho. Então, fica assim, tá? Então, eu vou fazer aquele processo que eu sempre faço, de colocar a travinha e depois queimar o olhinho. Queimar atrás do olhinho, tá? Não é queimar o olhinho. Queimar atrás do olhinho. E aí, a gente já vai dar continuidade, tá bom? Ó, fica assim. Aí, a gente vem com fogo. Queima um pouquinho aqui, derrete um pouquinho. E pressiona, tá? No outro, a mesma coisa. Pressiona. Fica assim os nossos olhinhos atrás, tá? E agora, a gente vai dar, então, continuidade pra gente já fechar a pecinha, tá? Vou passar um marcador pra cá. Agora, vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição, tá?
2 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai fazer esse processo por toda a volta da carreira, tá? Lá no final, a gente vai terminar com 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui e depois eu volto com vocês. Gente, já finalizei aquela carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. E já comecei a próxima carreira, que vai ser 1 ponto baixo e uma diminuição, tá? Então, por toda a volta, 1 ponto baixo e uma diminuição. Aí, a gente vai parar um pouquinho pra gente colocar a fibra, né? Encher a cabeça do coelhinho. E depois, a gente vai voltar pra fazer as 6 diminuições e o anel mágico invertido, tá? Então, vocês parem um pouquinho. Pra quem quiser parar por aqui e já encher, eu acho que é uma hora boa pra encher. Pra quem quiser fazer mais uma carreirinha com 6 diminuições e encher depois, aí vocês é quem sabe, tá? Mas eu já vou parar por aqui, vou encher um pouquinho, tá? Depois que eu encher de fibra aqui, eu vou fazer 6 diminuições por toda a volta e vou fazer o anel mágico invertido. Não tem segredo aqui, tá bom? E aí, depois eu volto com a cabeça já arrematada pra gente começar a posicionar as peças, tá? Então, pra fazer o pompom perfeito, como é que a gente vai fazer? Vamos segurar lá a nossa linhazinha assim. Não precisa grudar muito os dedinhos, tá? Porque como é um pompom pequenininho, então a gente vai fazer só com 2 dedinhos, tá? A gente vai enrolar. Voltas. Eu não conto as voltas, tá? Quando eu vejo que tá, assim, bem cheião, aí pra mim é o suficiente, tá? Ó, então, eu vou enrolar aqui com vocês. E eu vou deixar ele bem cheião. Então, eu vou adiantar o vídeo e vocês depois vão ver o quanto eu enrolo, tá? Pronto, gente. Agora, a gente vem e corta aqui e já aproveita e corta um outro pedacinho que a gente vai amarrar o pompom, tá? Ó, ficou bem grossão, estão vendo? Agora, a gente vem aqui, passa aqui no meio do dedo, ajeita bem certinho. É difícil fazer pompom sem o fazedor de pompom e sozinha? Sim, é difícil, mas não é impossível, tá? Então, a gente vem, ajeita e dá um nozinho aqui. Um nozinho não, a gente só dá um lacinho. Aí, a gente vai tirar ele dos dedinhos com muita calma nessa hora, tá? Pronto, saiu de um. Pronto. Agora, eu vou apoiar aqui na mesa e a gente vai vir e apertar bem forte, tá? Muito forte mesmo. E vai dar um nó. Depois, a gente vai vir, passar pro outro ladinho, ó. Então, a gente tava aqui. Tá vendo que a gente deu um nó aqui? Agora, a gente vai virar aqui e vai dar outro nozinho aqui. Bem forte também. Pode apertar muito. Pronto. Então, o nosso começo de pompom tá assim. Agora, a gente vai entrar com a tesoura, tá? Então, agora a gente vem, corta tudinho dos dois lados, tá? Gente, só tomem cuidado pra não cortar esses 2 pedacinhos aqui, tá? Esses 2 pedacinhos aqui que a gente amarrou o pompom, a gente não vai cortar, tá bom?
Então, aí a gente vem, espalha o nosso pomponzinho. E aí, a gente vai começar a moldar ele, tá? Então, a gente vai vir cortando o excesso. Pra quem não quiser fazer muita bagunça, coloca um paninho aqui embaixo, pra depois vocês tirarem sem preocupação, tá? Então, vem cortando o excesso do pomponzinho. E segura aqueles dois pedacinhos de linha para não cortar eles, tá? Ó, então, cortamos o nosso excesso aqui. Agora, a gente vai vir e vai fazer assim com o pomponzinho, dos dois ladinhos. Aqui atrás também. Aqui a gente já descobre se a gente não cortou, se sobrou fiozinho aqui. Então, ó, faz assim. E pressiona o pompom. Tem um outro aqui que eu esqueci de cortar também. Pressiona o pomponzinho e agora a gente vai vir cortando o excesso novamente, tá? A gente vem, corta todo o excesso. O ideal aqui é ter uma tesoura grande, tá, gente? Porque aquelas pequenininhas é bem difícil cortar. E eu tô levando aqui embaixo, ó, vocês estão vendo que eu tô segurando aqui e levando os dois fiozinhos, pra mim não esquecer e cortar eles. Agora, a gente segura aqui nos fiozinhos e bate. Olha, nosso pomponzinho já tá tomando forma, estão vendo? Agora, a gente vem aqui novamente, abre o pompom, segura aqui e corta o excesso. A gente vai fazer isso umas 4 vezes, tá? De abrir o pompom de um lado, abrir o pompom do outro e cortar o excesso, tá? Então, vem por toda a volta cortando o excesso do pompom. Pronto, agora a gente vem dar aquela batidinha de novo. Estão vendo? Agora, a gente vai abrir o pompom deste ladinho, tá? Abre o pompom e corta o excesso. Vocês estão vendo que cada vez que a gente abre e corta o excesso do pompom, vai tendo cada vez mais pedacinhos aqui, ó, que ficam tortinhos pra gente cortar o excesso, tá? Então, vem, corta por toda a volta novamente. Agora, a gente vai dar batidinha no pompom pra ver como é que ele tá ficando. Olha só. Nosso pompom já tá tomando forma. Então, mais uma vez, a gente vem, corta o excesso do pomponzinho. Bate ele. E vão abrir mais uma vez só aqui deste ladinho, tá? Porque já quase não tem mais excesso pra gente cortar. Vamos deixar tudo retinho. E agora, a gente vai bater bem forte o nosso pompom, tá? Bate bem forte. E aqui está o nosso pomponzinho. Aqui eu senti que ele ficou um pouquinho tortinho. E vem, dá uma cortadinha
Eu nunca usei aquele fazedor de pompom. Então, se tem alguém aqui que já usou, deixa aqui nos comentários que eu quero saber como que é. Se é fácil de usar, se aqui a gente sofre mais fazendo pompom assim, se tem muita diferença ou não. Mas, ó, tá prontinho o nosso pomponzinho. Agora é só arrumar aqui os pelinhos dele. Aí, se vocês olharem, ver, aqui tem um excesso. Vem, corta, tá? Mas é assim que fica o nosso lindo pomponzinho. Ó, eu tô vendo que aqui tá um pouquinho alto. Aí eu venho e corto. Bate o pompom e vem arrumando ele. E olha só, já tá prontinho o nosso pomponzinho. Bom, gente, então depois da gente tecer todas as peças, né? Temos aqui, então, todas as pecinhas. Eu vou colocar elas aqui. Tudo certinho, pra gente já começar. Então, a cabeça do nosso coelhinho, né? A gente vai alfinetar aqui, então, as orelhinhas. Eu não vou fazer a costura das orelhinhas com vocês, porque é aquela costura simples, tá? Que todo mundo sabe fazer. Só vou vir aqui marcar o lugarzinho aonde vai ser costurado com vocês, tá? Então, ó. Eu quero colocar bem nessa retinha aqui. Pra ficar com as orelhinhas bem espetadinhas. Lembrando que esse coelhinho aqui a gente vai colocar um lacinho, tá? Na pontinha, mas pra quem não quiser também, tá? Então, ó, as nossas orelhinhas vão ficar aqui. O centrinho do anel mágico a gente já vai posicionar do ladinho, tá? Então, vai ficar bem pertinho do centrinho do anel mágico. Então, eu vou costurar, né, as orelhinhas e depois eu volto pra gente fazer a montagem do corpinho, tá bom? Bom, gente, ó, costurada então a orelhinha aqui, tá? Agora eu vou ensinar vocês, esse aqui sim a gente vai fazer a costurinha junto, tá? Que são as patinhas de trás. Pra fazer a costurinha das patinhas de trás, o que a gente vai fazer, ó? Este aqui é o avesso e esse é o lado direito, tá? Então, a gente vai deixar o lado direito pra cima, a gente vai pegar as patinhas. Lembra que a gente finalizou aqui com 5 pontos baixíssimos? Então, como a gente deixou aqui 10 pontos baixos e cada patinha tem 5, a gente vai encaixar certinho na hora da costura, tá bom? Então, vamos lá, ó, como é que vai ser feita a costura? A gente tá meio nublado aqui, tá um pouquinho escuro, então, vocês me desculpem se a imagem ficar ruim, tá? Mas eu vou trazer aqui bem pertinho pra conseguir mostrar pra vocês, tá? Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui, ó. Então, a gente vai encaixar 5 pontinhos aqui com 5 daqui, tá? Então, ó, a nossa linha tá saindo daqui, né? Então, a gente já vai vir aqui e vamos pegar só a alcinha da frente, porque depois a gente vai virar lá pra trás e costurar lá também, tá? Então, ó, vamos pegar a alcinha da frente e puxar. Depois, a gente vai voltar no próximo ponto, tá? E aí, a gente já vai pegar o segundo ponto aqui. Pra fazer a costura, e é sempre só as alcinhas da frente. Vamos puxar. Agora, a terceira alcinha, a gente pega só a alcinha aqui de cima, tá? Com a terceira alcinha lá de cima também. Opa. Pronto. Quarta alcinha. Com a quarta alcinha daqui também.
E puxa. E a última alcinha daqui com a última alcinha daqui. Prontinho. A gente já fez a costurinha aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente insere aqui no mesmo lugar que a gente saiu, ó, com a agulha. A gente vem lá do outro ladinho. Aí a gente vai virar a peça. Pra gente costurar aqui agora, tá? Então, ó, agora a gente vai pegar as alcinhas daqui de cima, ó, tão vendo? Essa alcinha e essas duas aqui, tá? A gente vem e passa e faz a costurinha. A mesma coisa, ó. Daqui pra lá. Pronto. Agora, o terceiro pontinho. A gente vem. E vem aqui também. Puxa. Agora, vão restar só 2 pontinhos. E aqui. Pronto. E o último pontinho, eu já vou aproveitar essa linhazinha aqui pra gente arrematar também, tá? Então, o último. E aqui também. E a gente já puxa. Pronto. Agora, eu vou dar um nozinho e já vou arrematar aqui também, tá? Então, a primeira patinha já tá costurada. Agora, a gente vem com a outra patinha e pega os outros 5 pontinhos que sobraram aqui, pra gente costurar essa patinha também, tá? Então, não tem segredo nenhum, aqui é super tranquilo de fazer. Eu já fiz a receita assim pra encaixar certinho, né? A patinha na hora da costura. Então, eu vou costurar e depois eu volto com vocês. Prontinho, ó, já costurei as minhas 2 patinhas do coelhinho, tá? Então, já tá prontinho aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar o pomponzinho já, pra gente não se perder, né? O pomponzinho, que é o rabico fofinho do nosso coelhinho, é super simples, tá, gente? Ó, a gente vai colocar ele bem nessa retinha aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Vamos virar, ó, vamos virar as patinhas do coelhinho para baixo, tá? E aí, a gente vai colocar aqui, entre meio a carreira, conta aqui a carreira 1 e 2. Nesse meinho de carreira que a gente vai colocar, tá? Bem aqui, ó. Aqui tá a nossa primeira carreira e aqui tá a nossa segunda. A gente vai colocar nesse meinho aqui, tá? Então, eu já vou inserir aqui a minha agulha e já vou puxar o pomponzinho lá pra baixo. Aí, a gente vem, puxa um ladinho do pompom, ó. Depois, a gente dá um pontinho de espaço, tá? Opa! Um pontinho só de espaço, ó. A gente vem aqui no do ladinho, no buraquinho do ladinho, e já insere o outro fiozinho e puxa lá pra baixo também, tá? Aí, é só dar um nozinho lá e esconder o nosso fio. Vamos virar pra cá. A gente pode dar um nozinho aqui mesmo. E depois a gente passa o fiozinho, um fiozinho pra cá e um fiozinho pra cá e esconde ele. E assim fica o popô do nosso coelho. Agora, a gente vai costurar a cabeça do nosso coelhinho, tá? Então, ó, com as patinhas viradas para baixo e o popozinho para cima, a gente vai vir aqui, ó, no meio do nosso anelzinho mágico invertido, estão vendo? Aqui, ó. Esse aqui é o nosso anelzinho mágico. Aqui eu não deixei muita linha, então eu vou ter que pegar um pedacinho de linha para costurar, tá? Mas, ó, bem aqui em cima do nosso anel mágico, a gente coloca a pontinha, né? O finalzinho aqui, né, do marcadorzinho, porque aqui depois a gente vai colocar as patinhas da frente, a gente vai costurar juntinho aqui, tá bom? Então, ó,
A gente vem, centraliza aqui certinho. Opa. Centraliza, coloca aqui bem na retinha, ó. E aí, é só passar uma costurinha simples aqui, tá? A mesma costurinha que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui e depois a gente vai posicionar as patinhas da frente do nosso coelho, tá? Então, ele tá ficando assim. Que bonitinho. Pronto, a gente já costurei aqui e posicionei as patinhas da frente. Como que eu posicionei? A costura foi feita reta aqui, bem rentezinho ao anel mágico invertido. E as patinhas, eu coloquei elas um pouquinho tortinhas, tá? Então, eu segui essa linha aqui, ó. Essa linha de raciocínio. Aqui tá o anelzinho mágico invertido. Então, eu posicionei a patinha aqui, coloquei ela um pouquinho tortinha, tá? E coloquei o alfinete e eu vou fazer a costura aqui, tá? Então, fica assim, ó, elas ficam um pouquinho tortinhas, tá? Lembrando que é aquela costurinha simples, tá bom? A ideia é dele ficar com as patinhas assim, na hora que ficar dentro do livro, tá? Então, eu vou costurar e depois eu volto pra mostrar pra vocês como tá ficando. Lembrando que o popozinho fica pra cima e as patinhas de trás ficam viradas para baixo, tá bom? Bom, gente, então eu já costurei as patinhas, elas vão ficar assim mesmo, tá? Porque depois a gente vai passar a colinha e colar um pouquinho aqui elas pertinho do rostinho dele, tá? Agora, eu fiz a marcação do narizinho, tá? Ó, pra fazer a marcação do narizinho, como é que a gente vai fazer? Aqui tá os olhinhos, a gente vai pular uma carreirinha e já vai descer. Nessa retinha, a gente vai colocar, então, 2 alfinetes com a distância de um pontinho no meio, tá? Pra fazer o bordado, eu tô usando um rosinha bem clarinho que eu tenho aqui. Se eu não me engano, é o quartzo, tá? Mas eu vou confirmar e vou deixar aqui embaixo no comentário fixado. Tudo certinho pra vocês, tá? Então, pra fazer o bordado, a gente vai entrar lá num pontinho aleatório. Vai sair com a agulha aqui no alfinete. Vamos puxar. Não precisa pegar um pedaço muito grandão, não, pra gente fazer o bordado, tá? Então, a gente vai, puxa. Aí, a gente vai entrar aqui neste. E vai voltar lá naquele pontinho, tá vendo? Pronto. A gente vai fazer esse processo umas 3 vezes, tá? Então, ó, 2, 3. Puxa. Ajeita certinho o narizinho dele. Agora, a gente vai entrar aqui, ao invés de sair aqui, como a gente tava saindo, a gente vai sair naquele pontinho lá do meio, lembram? Que a gente deixou um pontinho no meio, então a gente vai sair aqui nesse pontinho do meio e vai puxar. A gente vai passar por baixo aqui, tá? Pra quem já sabe fazer o bordado, gente, já pode ficar à vontade, tá? E a gente ajeita o narizinho. Agora, a gente vai pular essa carreirinha e vai sair, vai entrar, na verdade, na carreirinha de baixo aqui. E já vai sair lá do ladinho pra gente arrematar o fiozinho, tá? Pronto, vai ficar assim o narizinho do nosso coelhinho, tá? Depois é só vir aqui do ladinho e arrematar o fiozinho, tá bom? Arrematei, então, o fiozinho do narizinho e já vim aqui e coloquei 2 alfinetinhos aqui embaixo pra gente ver como que vai ficar, tá? Então, agora, vocês usem cola quente ou cola comum pra colar, tá? Eu vou vir aqui colar com vocês a primeira patinha, tá bom? Então, como é que vai ser? Peguei aqui a minha cola quente. A gente não vai passar muito, tá? Ó, passa só um pouquinho. E vem e segura.
a cola quente cola rapidinho, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque se não tiver muito cuidado, ela fica com um acabamento muito feinho, tá? Vem aqui na outra patinha, passa um pouquinho e pressiona. Parece que ele tá se espreguiçando, né? Ficou muito fofo. Agora, aqui atrás, a gente vai colar também um pouquinho, tá? Então, passa um pouquinho de cola aqui. Vem e pressiona. Pra ele ficar com a cabecinha um pouquinho deitadinha, tá? Olha, cheio de fiozinho de cola. Pronto. Tá prontinho o nosso coelhinho. Agora eu vou ensinar vocês a fazer, então, o lacinho dele, tá? Vamos lá fazer o lacinho. Tô usando a mesma corzinha que eu usei pra fazer o bordadinho do nariz, tá? Vamos lá. Pra fazer o lacinho, anel mágico, duas correntinhas dentro do anel mágico, 4 pontos altos, 2, 3, 4, duas correntinhas, um ponto baixíssimo dentro do anel mágico, sobe novamente duas correntinhas e faz 4 pontos altos dentro do anel mágico. 4 pontos altos, duas correntinhas e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Faz uma correntinha e corta um fiozinho longo, tá? Porque agora a gente vai enrolar no lacinho. Então, agora a gente vem, fecha o nosso anel mágico por completo. A gente vai dar voltinhas no nosso lacinho. Então, vai dando voltinhas e ajeitando ele. Pronto, ó. Depois que deu a quantidade necessária de voltinhas aqui que vocês acham que ficou bom já, é só vir aqui atrás e dar um nozinho com as duas linhas. Opa! Prontinho. E cortar o excesso de fio. Não corta muito rentezinho, tá? Acho que não vai focar aqui. Ó, corta e deixa um pedacinho sobrando, tá? Porque quando a gente for colar no coelhinho, aí a gente passa cola quente e já pressiona aqui pra não escapar. Então, assim fica o nosso mini lacinho. E com o meu lacinho já finalizado, já rematei, dei o nozinho aqui atrás. Agora é só a gente vir e escolher uma orelhinha pra colar, tá? Então, vem, passa um pouquinho de cola quente. E pressiona aqui o lacinho na orelhinha do nosso coelhinho. Ficou assim. No branquinho, eu passei um pouquinho de blush vermelhinho aqui, tá? Então, aí, se vocês quiserem, se vocês estiverem fazendo de outra cor o coelhinho de vocês, se vocês quiserem passar um pouquinho de blush aqui, ou bordar também dá certo, tá? E fica a critério de vocês, tá bom?